Fala, gente boa! Sejam bem-vindos e bom dia para todos vocês. Que bom ter você aqui de volta. Estamos hoje começando o capítulo 2 de Provérbios. Capítulo 1, nós passamos muito tempo olhando os contrastes e as promessas da sabedoria versus do desprezar a sabedoria. Estamos criando no nosso coração o valor pela sabedoria, o entendimento da importância da sabedoria de Deus que está disponível para nós. Isso foi criado no capítulo 1. No capítulo 2, nós vamos ver que não é só querer a sabedoria, não é só valorizar a sabedoria. Tem um esforço aqui da nossa parte, nós vamos ver isso no versículo 1 do capítulo 2. Comigo hoje, vamos olhar juntos aqui o capítulo 2, versículo 1. Eu quero que você note que são 22 versículos no capítulo 2 todo, 22 versículos. E aqui a gente perde uma coisa no português que no hebraico é mais óbvio. Esse capítulo tem 22 versículos porque existem 22 letras no alfabeto hebraico e no hebraico cada versículo ou cada provérbio, cada parte começa com uma das letras subsequentes do alfabeto hebraico. Então, versículo 1 começaria com a letra A, versículo 2 com a letra B, versículo 3 com a letra C, versículo 4 com a letra D e assim por diante, tá? Então não é só uma escrita de coisas interessantes, existe aqui uma poesia, existe aqui uma ordem, existe aqui uma beleza, não somente daquilo que está escrito, mas como foi escrito. Tudo isso para a gente compreender que a Bíblia não é e nunca foi um livro antigo de pessoas ignorantes que não sabiam o que a gente sabe hoje, senão não teriam escrito. Não. A Bíblia é uma obra de arte literária que, apesar de ter sido escrita ao longo de centenas de anos e mais de 40 autores, se conecta, se interconecta. E, além de ser interconectada, tem muitos episódios, como esse do capítulo 2, que são intencionais, poéticos, planejados, escritos não somente com a verdade, mas com a verdade exposta de uma forma bela. Essa é a riqueza desse livro, que muita gente, por não compreender, zomba dele, ou acha irrelevante. E não percebe que a Bíblia é o livro mais importante da história. Isso é fato, não há como negar isso. Isso é fato, você não precisa nem acreditar em Deus para você perceber isso. Mas além de ser um livro muito importante, é um livro muito belo que traz esses paralelos aí ao alfabeto hebraico. E o versículo 1 do capítulo 2 diz o seguinte: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos. Ele vai dar várias instruções aqui que nós vamos olhar, tá? Se der ouvidos à sabedoria, se, tarará, se, nananã, então, Então ele está argumentando aqui. O que eu quero que você veja nesse versículo aqui? Nós vamos ver algumas coisas. Primeira coisa que eu quero que você veja é essa palavrinha aqui, ó. Talvez valha até a pena você circular na sua Bíblia aí. Se. Você vai ver que ela se repete no versículo 2, versículo 3, versículo 4 e assim por diante. A palavra se, na língua portuguesa, é aquilo que nós chamamos de uma condicional. Uma condicional. Se você escolher esse caminho, vai acontecer assim, 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 assado. Se você escolher outro caminho, vai acontecer assim, assado. É uma condicional, ou seja, depende de uma ação sua. Depende daquilo que você vai escolher, não é uma coisa garantida, depende da sua interação, depende da sua decisão, depende daquilo que você vai fazer, como você vai agir. Então ele começa dizendo, meu filho, lembra que ele está falando aqui para o filho dele, desde o capítulo 1 já, tá? Olha só, ele diz aqui, não vou ler para você no capítulo 1, mas enfim, vou achar no capítulo 1, mas ele fala para o seu filho no capítulo 1, e aqui ele está continuando no capítulo 2, dizendo, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos. Quero que você note que tem algumas coisas aqui. Primeira condicional,
E aí, aceitar as minhas palavras é a primeira parte. Se você aceitar as minhas palavras, porque nós já falamos que você tem, por exemplo, o inexperiente que não conhece a sabedoria, então ele precisa decidir. Mas tem o tolo, tem o zombador que conhece a sabedoria e não quer saber. Conhece a sabedoria, mas não está interessada nela. Então existe uma cia aqui. Se você aceitar as minhas palavras, primeiro passo. O primeiro passo é aceitar essas palavras como palavras de sabedoria, como o caminho correto, como uma instrução que vem de Deus. Se você aceitar essas palavras, mas não termina aí o que diz o texto. E guardar no coração os meus mandamentos. Olha só. Não é só aceitar mentalmente, concordar com uma suposição. Ah, eu acho bonito o que você falou, eu concordo, eu acho legal. Não, não. É guardar no seu coração. Não é só uma ascensão, uma ascensão lógica, você dizer, cara, eu concordo logicamente com isso. É você trilhar talvez uma das maiores distâncias que o ser humano pode trilhar, que é entre a cabeça e o coração. Às vezes a maior distância do universo está entre a nossa cabeça e o nosso coração. Aquilo que a gente sabe que é correto, mas aquilo que o nosso coração deseja. É uma coisa muito distante, às vezes, uma da outra. Um exemplo bobo disso, né? Tem um monte de coisa que a gente sabe que faz mal, mas tem hora que a gente, né? É uma coisa de comer, vamos pensar, né? Cara, você sabe que faz mal, você sabe que não é bom, mas a gente quer e a gente tem tanta dificuldade, às vezes, de aproximar, né, aquilo que eu sei na minha mente, daquilo que eu quero de fato trazer para a minha vida. Isso está falando, cara, primeiro você aceita as palavras, você reconhece elas como verdadeiras, você reconhece elas como úteis, você reconhece elas como práticas e como valiosas. Mas daí você tem que guardar no coração. O coração aqui, lembrando que é o centro das minhas emoções e volições, né? Daquilo que eu quero fazer, daquilo que eu desejo, é o centro das minhas emoções, mas também o centro da minha ação, daquilo que eu me proponho a fazer. Se você guardar no seu coração, no coração, os meus mandamentos. E aqui a gente vê que o autor está sinalizando para algo mais profundo do que somente conhecer um texto bíblico. Por isso, o nosso estudo aqui, durante todo esse ano, o que eu posso fazer é trazer palavras para você ouvir. Isso eu posso fazer. Ó, se você aceitar as minhas palavras, eu posso colocar as palavras para você aceitar ou não. Guardar no seu coração, isso aí tem a ver contigo. Isso eu não posso fazer por você. Isso aí precisa ser uma obra de escolha sua, por isso tem uma condicional, se, e também precisa ser uma obra de Deus, e já já nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, é você guardar, é você valorizar as palavras, entendendo que, cara, eu preciso não somente ter uma experiência de conhecimento, mas eu preciso, entendendo o valor desse conhecimento que eu estou tendo, eu preciso guardar isso como sabedoria, eu preciso pôr num lugar, num depósito da minha vida que é no meu coração. E olha que interessante que diz, né? Porque ele diz, se você guardar, normalmente a gente guarda duas coisas. Duas coisas. A gente guarda aquilo que a gente vai usar em algum momento, que a gente vai usar no futuro. Não tem uso agora para isso, mas eu vou guardar porque amanhã ou depois eu vou usar isso. Primeira coisa que a gente faz, guardar é coisas que não têm utilidade, talvez hoje, mas tem para o futuro. Presta atenção. Em todo o livro de provérbios, nós vamos estudar a cada dia um provérbio diferente e vai ter coisa que vai ser muito aplicável à sua vida hoje, agora, nesse momento. Falar, meu Deus, era isso que eu precisava, e você vai estar super feliz de ter feito devocional. Tem outros provérbios que a gente vai estudar que não é para você aplicar na sua vida agora, é para você guardar no seu coração. Por quê? Porque talvez ele não traz uma instrução para aquilo que você precisa hoje. Mas é algo para você guardar no seu coração, porque semana que vem, mês que vem, ano que vem surge uma circunstância. Se aquele provérbio, se aquele entendimento estiver guardado no seu coração, você vai poder dizer, cara, eu tenho exatamente a resposta para essa situação. Então, duas coisas que nós guardamos. Aquilo que nós talvez não vamos usar hoje, mas vamos usar mais à frente. Essa é a palavra do versículo 1 aqui. Se você guardar no seu coração. Então,
Coisa que eu não vou usar agora, mas vou usar mais para frente. Segunda coisa que a gente guarda: tesouros. Então a gente guarda aquilo que não tem utilidade agora, mas vai ter mais para frente, ou eu guardo aquilo que é valioso. Aquilo que para mim é precioso, que é valioso, eu vou guardar porque eu não quero perder, isso tem valor para mim, tem peso para mim. E é interessante que se você for olhar essa palavra guardar no hebraico, né, em que foi escrito, é exatamente esse o contexto. É você entesourar, vamos dizer assim, dá para inventar uma palavra aqui. Você entesourar as palavras do coração. Se você entesourar no seu coração os meus mandamentos, é você literalmente esconder no seu coração. Sabe um tesouro que você tem guardado em algum lugar e você tem medo que alguém tire de você, então você guarda ele bem guardadinho, bem escondidinho, para ninguém achar, para ninguém tirar de você. Essa é a ideia. Essa é a ideia do guardar. Não é só botar numa prateleira lá, guardar para um dia. É você entender, cara, isso aqui é um tesouro, eu vou guardar bem guardadinho, de certa forma até escondido, né, para que ninguém venha tirar de mim. Isso é você entesourar, ok? Tratar como um tesouro aquilo que você recebeu no seu coração. Se você tratar como um tesouro, guardar aí escondidinho, né, de 7 chaves, guardando para depois, percebendo a preciosidade disso, coisas boas virão. Nós vamos ver isso no capítulo 5. Então, no versículo 5. Duas coisas que a gente guarda, então. Aquilo que eu vou usar no futuro, que eu tenho um plano de usar no futuro, Provérbios com certeza é isso, e algo que é precioso, e Provérbios com certeza também é algo muito, muito precioso. Então, fala de você, né, colocar como se fosse, bota na conta bancária, guarda lá para depois, né, vai criando um saldo aí de sabedoria, para que você possa, né, viver a sua vida com sabedoria e com graça. Agora, eu quero que você perceba uma coisa aqui que é muito, muito importante. A primeira parte do versículo, aceitar as minhas palavras, a gente pode até, de certa forma, fazer no sentido de, tá bom, isso é legal, isso é bacana, mas guardar no coração os mandamentos, eu quero propor para você que passa daquilo que a gente simplesmente decide casualmente fazer. Porque para você guardar, para você entesourar algo, você tem que perceber o valor daquilo. Tem que ter uma obra de Deus revelando para nós o valor e o tesouro que está nos sendo dado. Por isso, queridos, que o fato de a gente estar estudando isso aqui é uma oportunidade para mim e para você, para nós recebermos revelação de Deus. E nós somos dependentes de Deus para caminhar em sabedoria, porque não é só eu ensinar o que a Bíblia diz e você ouvir aí do outro lado. Isso não faz você caminhar em sabedoria, você entende? Você pode ser um grande estudioso de provérbios e não caminhar em sabedoria, porque se você não compreender que isso é valioso e guardar no seu coração, para que você tenha no momento apropriado, guardar no seu coração como um tesouro que você tem que esconder bem guardadinho para ninguém tirar de você. Se você não tiver essa atitude, você não vai viver a sabedoria. Então, para vivermos na sabedoria, não é só eu ouvir o pastor André explicar e fazer o devocional. Não é só isso. É compreender, cara, isso tem valor, isso é precioso, eu preciso guardar isso no meu coração. E fazer esse segundo passo, de guardar no seu coração. Para isso, nós dependemos de Deus. Sabe por quê? O ser humano por si próprio, sem a intervenção de Deus e do Espírito Santo, não valoriza a sabedoria. O ser humano por si próprio, por olhar para o próximo, por olhar ao seu redor, faz o que todo mundo faz. Nós estamos trilhando aqui, queridos, um caminho diferente. Nós estamos trilhando aqui um caminho que não é todo mundo que trilha. Nós estamos falando aqui de uma realidade de vida que a grande maioria das pessoas não escolhe guardar no coração a verdade da palavra de Deus. Nós precisamos do agir do Espírito Santo, provocando em nós uma revelação de que isso que nós estamos falando aqui não são só boas ideias, são princípios bíblicos para fundamentar a nossa vida. E a partir disso, então, que nós possamos guardar no nosso coração, entesourar, né? No nosso coração, guardar como se fosse um cofre aqui, né, cara? Vou colocar os tesouros dentro do cofre do meu coração
para que eu possa viver de acordo com a sabedoria de Deus. Então, eu queria encerrar o nosso tempo só dizendo o seguinte: até mesmo para viver em sabedoria, nós somos dependentes de Deus. Porque você pode reconhecer uma verdade, mas se Deus não colocar no seu coração, se Deus não agir no meu coração e no seu, dizendo, filho, guarda isso, protege isso como você protege um tesouro. Nós vamos ver depois, né, que a sabedoria é mais valiosa do que ouro e tudo que você tem não se compara com ela. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas se Deus não estiver agindo em nosso coração, fazendo com que as palavras de um devocional se transformem de fato em tesouros no seu coração, nós vamos ouvir, vamos estudar, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, como diziam as nossas avós. E a minha oração hoje é que isso não aconteça comigo nem contigo, mas que Deus nos ajude a guardar no coração os seus mandamentos, porque nós vamos ver no versículo 5, logo mais, que tem muita coisa que nós vamos colher de benefício disso. Então vamos orar, pedindo a Deus que nos ajude a não somente entender aqui, mas guardar aqui. E que esse ano seja um ano de muitos tesouros sendo depositados no seu coração para o momento certo em que você vai precisar deles. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais esse entendimento, que nós temos aqui uma condicional. Obrigado, Deus, pelo entendimento de que não é só ouvir as palavras, é guardar no coração. Para isso nós pedimos a tua ajuda, Deus. Pedimos que o Senhor nos revele a preciosidade daquilo que estamos lendo e estudando nesses dias. E que nós possamos, sim, não somente entender com a nossa mente, mas guardar com o nosso coração, para que possamos viver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Oramos assim, gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe seu dia. Até amanhã.